Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa última parte, né, sobre um estudo mais dirigido, mais específico da cultura brasileira, não é? E hoje nós vamos trabalhar dois importantes autores, né, também. Nós vimos a aula passada o pensamento do Gilberto Freire, né? E hoje nós vamos ver outros dois importantes autores. Claro, existem muitos outros, mas, né, para a gente pegar o aspecto mais clássico da interpretação antropológica da cultura brasileira, que é Sérgio Buarque de Holanda, a quem vocês já tiveram um pouquinho de contato, né, no vídeo lá do Karnal, que eu passei para vocês, né, o ódio no Brasil, e o Caio Prado Júnior, que também é um importante teórico, né, estudioso dos aspectos relativos à cultura brasileira, não é? Então nós vamos começar com o Sérgio Buarque de Holanda, depois o Caio Prado Júnior, e aí a semana que vem, que será a nossa última aula, aí nós nós vamos falar um pouco sobre cultura indígena e cultura africana, né? Para a gente fechar, encerrar o nosso ciclo de aulas da antropologia, não é? Pois bem, então, começando com o Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda foi um grande estudioso, né? Pai do Chico Buarque de Holanda, né? O Chico Buarque, compositor, cantor brasileiro, né? Famosíssimo aí. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele estudou, né? Se formou especificamente dentro da área da sociologia, né? Das ciências sociais, e escreve talvez uma das principais obras de referência para se compreender, para se entender um pouquinho o pensamento, né, a cultura brasileira. Um livro que é um calhamaço enorme, assim, um catatal gigante, chamado Raízes do Brasil, né? E nesse livro ele faz toda uma discussão sobre a origem do povo brasileiro e tal, e é muito interessante, muito bacana. Ele tem uma escrita, né, assim, não é muito difícil de ler, então é um livro que dá para encarar, apesar de ser grande, né, mas uma referência bastante interessante para nós entendermos um pouco sobre cultura brasileira, né? E o que ele vai falar, então, nesse sentido? Um dos primeiros pontos que o Sérgio Buarque de Holanda aponta foi o fato de que o português, ao vir para o Brasil, ele tenta implantar no Brasil, mesmo com o aspecto dos índios, mesmo com o aspecto dos africanos trazidos depois para cá, ele tenta implantar no Brasil, por obrigação, um modelo de cultura europeia, né? Seja nas vestimentas, seja no comportamento, seja na alimentação, né? Seja em todos os hábitos que começam a se desenvolver aqui. Claro, era o modelo de cultura do dominante, né, do colonizador, então obviamente ele vai tentar impor esta sua visão de mundo. E o Sérgio Buarque de Holanda aponta que essa tentativa ela foi muito mais negativa do que positiva para a constituição do povo, da nação, né, do brasileiro de um modo geral, que, de um certo modo, a população branca brasileira, né, essencialmente aí descendente de europeus, né, depois italianos, alemães, tal, né, que vem para o Brasil, ela se julga um pseudo-europeu, né? Ela se julga efetivamente como um europeu tupiniquim, né? Então é importante, né, perceber essa relação. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, isso foi muito mais negativo, é muito mais negativo do que positivo para a nossa cultura, né? Para a nossa constituição como povo, como nação, né? Pois bem, um outro ponto que ele diz é que tanto os portugueses, né, que essencialmente colonizaram o Brasil, como os espanhóis, que colonizaram, né, praticamente o resto da América Latina inteira, né, tanto que somos os únicos que falamos português, o restante falam espanhol, né, ou derivados do espanhol. O Sérgio Buarque de Holanda ele diz que esses dois grupos, né, portugueses e espanhóis, eles desenvolveram uma forte cultura da personalidade. Quer dizer, uma cultura orientada para o indivíduo, uma cultura orientada para o sujeito particular, e não uma cultura orientada para a nação, não uma cultura orientada para
um ideal de grupo, como por exemplo os alemães, como por exemplo os japoneses, né? Então, nesse sentido, isso dá origem na constituição do povo brasileiro, né, de um modo geral, a uma forte cultura individualista, a uma forte cultura, uma cultura fortemente orientada por um individualismo radical. E isto vai se intensificar, diz ele, graças ao fato de que, ao longo de toda a nossa história, e hoje não é muito diferente disso, os nossos líderes, sejam esses líderes políticos, religiosos, né, agem em favor de si e não em favor do povo. E isto leva com que o brasileiro tenha que criar uma noção ou uma perspectiva de mundo orientada para o quê? Orientada para o ganhar a vida como ele pode, né? E essa é uma das origens, diz o Sérgio Buarque de Holanda, essa é uma das origens do chamado, né, do famoso jeitinho brasileiro, né? O brasileiro ele tem que se, né, dar um jeito nas mazelas do dia a dia, né, nos percalços do dia a dia e se virar. E senão ele não sobrevive, né? A gente está vendo isso agora aí nitidamente, claramente nessa pandemia, aonde você vê, né, políticos, você vê líderes religiosos, você vê líderes comunitários dando tiro para tudo quanto é lado, e o povão tendo que se virar, senão está perdido, né? Então, isto dá origem a um dos fatores, né, de origem desse famoso, né, do famoso jeitinho brasileiro, que tem o seu lado positivo, do ponto de vista de que o brasileiro se vira, né, em tudo, mas também tem um ponto de vista negativo, porque o brasileiro ele tem uma cultura, né, a famosa, o que se eternizou, né, como a ideia da famosa lei de Gerson, né? Tire vantagem de tudo e de todos o máximo possível de tempo, né? E a gente pensa, né, a gente aprende a fazer isso desde pequenininho, daí também o aspecto da permanência dentro da nossa cultura daquilo que a gente chama de corrupção, né? Isso está emaranhado na nossa cultura, isso não pertence a um grupo, isso não pertence a um partido, isso não pertence a um sujeito, isso faz parte da nossa cultura, e se a gente, né, acha que isso é ruim, a gente precisa mudar isso dentro de um processo cultural, educacional, que demora muito tempo, né? Não é do dia para a noite, não é acreditando aí num salvador da pátria que a gente vai conseguir mudar isso, né? Isso é um processo cultural, social, que demanda tempo e demanda vontade de efetivamente fazer, né? Então, esse é um ponto aí importante, né? Pois bem, essa visão reflete no governo, como eu acabei de dizer, né, que o governo, né, os líderes no Brasil, as autoridades brasileiras agem em favor próprio, né? Elas agem pensando nos seus benefícios e a população que se exploda literalmente, não é? Então, isso já faz parte, né, muito tempo da constituição do que é em si o brasileiro, né? Pois bem, um outro ponto que o Sérgio Buarque de Holanda aponta, que é muito interessante, é sobre a questão do ócio e da contemplação, né? Bem como a negação ao trabalho, tá? A corte portuguesa, que quando vem para o Brasil, né, em 1808, mas toda a influência, né, do período das capitanias hereditárias e tal, né, os mandatários que vinham, né, vieram para o Brasil nesse período, eles vieram com uma concepção medievalesca, né, porque Portugal foi um dos últimos países a abandonar o sistema feudal efetivamente. Eles vêm para o Brasil com uma concepção medievalesca do quê? De que o nobre, de que o líder, ele não trabalha. Ele vive no ócio, vive na contemplação, ele faz uma produção intelectual, né? E que o trabalho mesmo, ele é uma produção de pessoas inferiores, né? Então, por exemplo, o escravo, tá? Então, nesse sentido, isto formou, diz o Sérgio Buarque de Holanda, o perfil também cultural do brasileiro no que diz respeito ao trabalho, né? Vocês podem reparar que quanto mais alta a condição social do brasileiro, quanto mais alto a faixa de estudo
que o brasileiro possui, menos ele trabalha, ou menos ele quer trabalhar, né? E isso, claro, né, pensando no aspecto produtivo. Não estou dizendo que uma pessoa que exerce esse trabalho, né, função intelectual, ela não está trabalhando. Meu caso, por exemplo, como professor. O que eu me refiro é ao aspecto produtivo, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país que forma engenheiros, por exemplo, para o cara ficar sentado atrás de uma mesa assinando papel, né? Então ele é muito mais um administrador de burocracia do que propriamente um cara que vai botar a mão na massa para produzir alguma coisa, para criar algo novo, que é, por exemplo, o que se faz em outros lugares do mundo, Estados Unidos, Japão, Europa, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que se formam na área jurídica, né? A gente está aqui dentro do direito, por exemplo, se formam com a pretensão do quê? De tentar carreira pública, né? O cara não se forma muitas vezes com aquela pretensão de falar, não, eu vou ser advogado, eu vou trabalhar na iniciativa privada, eu vou, né, ser profissional liberal. Não, a maioria dos formandos, né, em direito no Brasil assim o faz, assim estudam com o objetivo de carreira pública, né? E isso, diz o Sérgio Buarque de Holanda, trouxe um conflito de interesses entre os grupos, né, das altas camadas, das altas elites brasileiras e os grupos de trabalhadores, né, o grupo do povão, vamos assim dizer, criando o que ele chamou de princípios éticos do aventureiro e do trabalhador, né? Então, a orientação, né, ética do aventureiro, que essencialmente é o rico, essencialmente é a elite, é aquele que entende a vida, né, como uma aventura a ser superada, como um desafio. Ele quer, né, ele acha que o mundo é todo maravilhoso, ele acha que o que ele tem por mérito, né, sem perceber muitas vezes que aquilo já vem de família, que aquilo vem, né? Então ele acha que tudo aquilo é fruto de um esforço que na prática ele nunca fez, né? Ou só gerações muito antigas, muito passadas tiveram que fazer, na prática o que ele tem que fazer é só administrar. Então, nesse sentido, esse sujeito ele percebe ou ele vê que o trabalhador é estúpido, né? Que o trabalhador é ignorante, que só consegue agir, né, do ponto de vista braçal, e que ele perde tempo nessa labuta do dia a dia, né? Então é uma perspectiva assim de entender a vida como um grande desafio, né, tal. E a gente, de novo, né, nessa época aqui que a gente está vivendo do isolamento social, a gente tem visto isso assim nitidamente, né, como as classes sociais têm visto esse momento particular, né, em que a gente vive. Já a ética, né, o espírito do trabalhador, é aquele que vê o mundo de forma imediata. Ele precisa trabalhar para ele poder comer, né? Ele tem que suprir necessidades. Então esse cara olha para a elite, né? Ele olha para o trabalhador, ele olha para o aventureiro e ele entende esse cara um cara imoral, detestável. E daí ditados, por exemplo, que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? O trabalho enobrece a alma do homem. Então esses ideais de que parece que o sujeito que dedica a vida ao trabalho, ele encara, né, uma espécie de sofrimento que é quase redentor, né, que é quase uma salvação. Então o Sérgio Buarque de Holanda aponta que existe um conflito nas ideias e na forma de viver entre as elites e a população geral, né, ou esse que ele chama de aventureiro e trabalhador, né? Eles não se bicam, eles não se entendem, né? Eles não se relacionam efetivamente e diretamente. E isso, obviamente, vai ter consequências na nossa prática cotidiana, né? Os portugueses, quando vieram para cá, vêm com essa perspectiva aventureira, querem, né, a riqueza essencialmente sem o trabalho, né? Então, basicamente, implantando no Brasil um sistema extrativista, né? Durante todo o período colonial, essencialmente foi isso, e ainda hoje o Brasil, né, ainda vive do extrativismo, vive de commodities, né? Esse é o grande eixo da nossa economia. E, nesse aspecto, funda-se no Brasil, diz o Sérgio Buarque, um modelo de civilização rural, né? Que até hoje nós não conseguimos abandonar.
né? Essencialmente, o Brasil ainda hoje é um país que tem um modelo, uma estrutura de mundo, né? Uma estrutura social, perdão, que é orientada para um modelo rural, tá? Então o Brasil passa no século XX por um processo de industrialização, e um processo de industrialização tardia e, né, capengando, e hoje a gente está de novo dentro de um processo que está levando o país à desindustrialização, né? Vocês podem ver que muitas indústrias estão saindo do país, tal, e o forte, né, da nossa economia continua sendo a produção de commodities, né, a produção de bens materiais, a produção de produtos in natura, né? Então isso continua sendo o grande eixo, né, da produção brasileira. E uma coisa que influenciou muito, né, a nossa organização econômica foi a ideia de pátrio poder, né? Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, as relações de produção, né, as relações de trabalho no Brasil, elas funcionam de forma familiar, né? Elas funcionam como se a empresa, a fábrica, né, o local, o dono fosse o pai e os empregados são os filhos, são dependentes dele, né? E ainda dentro de uma perspectiva escravocrata. Por quê? Ainda não é difícil você encontrar no Brasil, né, o empresário tal, que ele diz assim: eu pago ele tem que fazer o que eu mando, ele tem que fazer o que eu quero, né? Como se o funcionário, de novo, fosse um escravo dele, né? A concepção de que e muitas vezes o trabalhador tem de que o empresário faz um favor para ele, né, dando emprego. O empresário tem de que não, olha, eu estou fazendo um favor para você por dar um emprego para você, então você tem que ser feliz, você não pode reclamar de salário, você não pode reclamar de hora, tem que dar graças a Deus por ter um emprego, né? Então esse tipo de concepção, ela é muito forte ainda no nosso país, né, no Brasil. E essa é uma das origens, por exemplo, do coronelismo, né, que ainda hoje é muito forte, principalmente em regiões mais rurais do país, né, onde você tem aquela família, aquele fulano que literalmente manda na cidade, né? Ele manda no prefeito, se ele não é o prefeito, ele manda no delegado, ele manda no juiz, ele manda em todo mundo, né? Então, tudo não é à toa que as principais bancadas ainda hoje, né, na política brasileira, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja, né, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, é a chamada bancada BBB, né? Bancada do boi, que é a bancada do agronegócio, bancada da bala, orientada, né, principalmente pela perspectiva militarista, e a bancada da Bíblia, né, orientada pela perspectiva religiosa, né, hoje fortemente aí de cunho evangélico. Tá? Então, essas noções, né, estão fortemente entranhadas entre nós, e vai fazer o quê? Elas geram no brasileiro a necessidade de se virar. Como eu disse, a necessidade de agir no mundo sem precisar ou sem poder depender de outras esferas efetivamente, né? Então, disso nasce o jeitinho brasileiro e nasce o que o Sérgio Buarque de Holanda chama de um povo cordial, né? Não cordial no sentido de bondoso, não cordial no sentido de amigável, cordial no sentido de passional, cordial no sentido de agir pelo coração, cordial no sentido de se orientar efetivamente pelo quê? Se orientar pela emoção, né? Então, age por impulso, age para defender o que tem, age de forma a garantir a sua sobrevivência tão comprometida, tão combalida, tão prejudicada por conta de todo esse cenário que foi exposto, né? Então não é à toa que no Brasil o que mais faz sucesso na televisão, o que mais faz sucesso, né, tanto na internet, o que mais faz sucesso muitas vezes dentro de práticas religiosas são aquelas situações que exploram exatamente a pobreza do sujeito, né, e que colocam ou demonstram, né, para os indivíduos a possibilidade de um salvador da pátria, né? Então vejam programas de televisão que fazem sucesso entre as classes mais baixas, são aqueles programas que dão prêmios, são aqueles programas que
que salvam a vida do sujeito, que levam o cara de volta para casa lá no Nordeste, que, né, o brasileiro enxerga o mundo desse modo, né? E um outro ponto que o Sérgio Buarque de Holanda coloca é que o brasileiro ele não se apega a rituais sacralizados, né? Tudo o que vem para o Brasil, né, desde prática religiosa, a comida, etc., o brasileiro readapta, reinventa, muda, né, e cria a sua própria receita disso, né? O brasileiro ele não segue fielmente rituais e tradições como japoneses, como alemães, né, como ingleses, que, né, vem na sua cultura realmente um aspecto de identidade. Não, o brasileiro muda tudo, né? A gente criou pizza de estrogonofe, a gente criou sushi com salsicha, né? Daí deram o nome de sushicha. A gente pega o hot dog americano e põe até feijão dentro, sei lá, né? Eu tô, claro, chutando aqui, mas a gente muda tudo, né? Essa é a bem da verdade, né? O brasileiro ele faz uma miscelânea que eu acho que é algo interessante, né, na nossa cultura, mas que tem origem nisso, né? O brasileiro ele não pode se apegar às coisas exatamente porque a dinâmica do dia a dia dele exige que ele se vire com o que ele tem, né? Ele tem que se virar com o que ele tem, porque senão ele morre de fome, literalmente, tá? Então, essa aí é um pouquinho, né, da perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda sobre o que é o brasileiro, né? E o nosso outro autor hoje, para a gente encerrar esse momento, é Caio Prado Júnior, que também, né, tem uma obra bastante vasta, bastante interessante, e um dos seus principais livros é chamado Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, onde ele demonstra que o Brasil atual, né, ele é um autor contemporâneo, morreu em 1990, tá? Ele mostra que o Brasil atual ele ainda é fortemente influenciado pelas concepções coloniais. O Brasil, na prática, ele nunca deixou de ser e de agir como colônia. Oficialmente de Portugal, né? E atualmente de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, essencialmente, ele sempre se colocou, né, ou por obrigação, ou por, né, hoje, basicamente por vontade própria, como dependente de outros países, né? Portugal, repito, durante, né, o processo enquanto o Brasil foi colônia, e hoje, né, por aspecto de favoritismo, por aspecto de manutenção de alguns privilégios dentro da nossa sociedade. Então, lá atrás Portugal e hoje, essencialmente, Estados Unidos, né? Pois bem, segundo o Caio Prado Júnior, apesar das mudanças que nós tivemos, né, no país, abolição da escravidão, independência do Brasil, república, né, a própria ditadura, tal, né, apesar de uma série de movimentos de mudanças na sociedade brasileira, o Brasil ele continua sendo, repito, colônia, né, e principalmente se orientando pela perspectiva do trabalho escravo, como eu já disse para vocês agora há pouco, aí analisando o Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, essencialmente, o Brasil ele continua produzindo para o exterior, né? Repare que tudo de bom que a gente produz, a gente manda para fora. O resto fica para nós, né? Se você for para fora do Brasil, se você for para a Inglaterra, se você for comer uma banana na Inglaterra, que veio do Brasil, essa banana é amarelinha, ela não tem um negocinho preto, porque eles não admitem, né? E vem do Brasil. Quer dizer, a gente produz e o que de melhor a gente produz, a gente manda para fora. E aí o restante fica para a população. Paga caro, né? Todos nós sabemos disso e tal, mas esse é o nosso perfil, né? A gente vende, né? A gente produz laranja, vende laranja para os Estados Unidos e depois compra o suco de novo em caixinha por 10 vezes o preço, né? A gente extrai minério de ferro aqui no Brasil, manda para a China produz aço, manda para os Estados Unidos produz geladeira, carro e depois manda para o Brasil de novo e a gente compra isso por 20 vezes o preço inicial, né? A gente extrai petróleo, manda o petróleo para outro lugar do mundo, né? Aí produz gasolina e a gente compra de novo por um preço absurdo, né? Então repare que essa perspectiva é a mesma perspectiva colonial, onde se extraía um produto aqui no Brasil, seja o ouro, seja a cana, seja café, seja
pau-brasil, isso vai para a Europa, é manufaturado e depois volta para cá e o brasileiro tem que consumir isso a preços absurdos, né? Então, não mudou a perspectiva, né? O Brasil continua agindo e sendo do mesmo modo que ele foi instituído durante o período colonial, né? Pois bem, outro ponto que ele diz, que ele mostra, é que as populações indígenas e populações africanas, elas entraram, né, na constituição, né, do povo brasileiro, tem tanta representatividade, tanta importância quanto portugueses e outros grupos, mas são sempre grupos que foram colocados à margem. São sempre grupos que nunca foram efetivamente respeitados na sua essência cultural e tal, por conta de uma perspectiva etnocêntrica de que só aquilo que vem da Europa é efetivamente bom, né? Então, tudo, né? Desde música, vestimentas, comida e tal, essas coisas religião, são sempre colocadas em segundo plano e em muitos momentos execradas, né? A gente percebe isso nitidamente na questão musical, por exemplo, com o samba, né, que já foi criminalizado, já foi crime tocar samba no Brasil. Capoeira, né, você podia ser preso se você jogasse capoeira no Brasil, né? Hoje, né, a tentativa, por exemplo, de marginalizar o funk, né, que é um ritmo que tem, né, a sua essência orientada para o aspecto das populações negras, tal. Então, isso também, né, sempre esteve presente dentro do nosso modelo cultural, de novo, com essa ideia de que o brasileiro branco ele é um europeu, né, no caso, um pseudo-europeu, né? Bom, outra questão interessante que ele fala, né, que o Brasil, essencialmente, ele teve uma cultura de produção agrícola baseada em monocultura, né? Então, primeiro a extração do pau-brasil, a hora que praticamente acabou o pau-brasil, começa-se a produção de cana e só cana. Depois disso, quando a cana entra em declínio e tal, porque era de péssimo, né? O açúcar produzido no Brasil era de péssima qualidade, o açúcar holandês era muito melhor, então muito mais barato. Então, né, entra em declínio isso, daí começa-se a produção de café, né? E hoje, basicamente, o forte da produção brasileira é soja, né? Que a gente vende aí para a China, vende para os Estados Unidos. E isso levou a dois problemas muito grandes, né? Primeiro, levou ao empobrecimento da terra, né? Então, durante a plantação de cana, durante a plantação de café, hoje você tem a questão de defensivos agrícolas e tal, então isso hoje em si não é tanto mais um problema, mas durante o período colonial isso foi um problema muito grave, né? Porque só planta a mesma coisa, planta a mesma coisa, planta a mesma coisa, né? O solo vai ficando pobre. E, além disso, você vai ter o problema da fome, né? Porque você vai abrindo, né, campos para fazer plantação, planta só um determinado tipo de produto e você não se preocupa em plantar para a manutenção das pessoas, né? O que levou o quê? Os poucos recursos efetivamente orientados para alimentação e tal sempre foram destinados às altas classes e as classes baixas sempre ficaram com o resto, né? Ou não tiveram acesso efetivamente a uma alimentação, a uma estruturação como que eu posso dizer, de alimentação, de nutrição adequada, tá? Então, isso sempre foi um problema no Brasil. Hoje, isso ainda, né, continua. Hoje aí abre-se muito pasto para a criação de vaca, né, porque a gente produz muita carne, muito leite para mandar para fora. Então, essas preocupações, né, ainda hoje fazem parte, né, da nossa sociedade. E com isso, grupos, né, ainda hoje são segregados e são colocados de lado, que é o caso, por exemplo, do escravo, né? Então, ainda hoje o brasileiro ele considera que certos tipos de trabalho são trabalhos inferiores e são destinados a pessoas inferiores. Um exemplo disso é o trabalho doméstico, né? O brasileiro, na primeira oportunidade que ele tem, ele se livra do trabalho doméstico, ele bota uma empregada para fazer, né? E por quê? Porque ele considera que isso é um trabalho menor,
que isso é um trabalho que não deve, não é para qualquer um, né? Então ele precisa se livrar disso. Então ainda há uma relação de visão escravocrata dentro das relações de trabalho no Brasil, né? E o Caio Prado Júnior, só para a gente encerrar, ele define a sociedade colonial, e isso traz reflexos para a sociedade brasileira. Ele define a sociedade da seguinte forma: perceba que ele está dizendo isso da sociedade colonial, mas a gente pode pegar isso e colocar isso hoje no Brasil, que se enquadra, cai com uma luva, né? Ele diz o seguinte, eu vou ler, ele fala assim: a sociedade colonial brasileira, ela se caracteriza por incoerência e instabilidade no povoamento. Nós temos regiões superlotadas, nós temos regiões que não tem ninguém, né? Pobreza e miséria na economia, né? Como eu disse, o Brasil essencialmente ainda, né, se orienta por latifúndio, por extrativismo, produção de commodities, né? Isso gera riqueza enorme para algumas pessoas e uma pobreza, uma miséria enorme para a quantidade de pessoas gigantesca, né? Dissolução nos costumes. Então o brasileiro ele não liga, né, para o aspecto do comportamento moral, ele não liga para o aspecto da constituição de valores dentro da sociedade, né? E inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos. Inércia porque não fazem nada, e corrupção porque só agem em favor de si mesmo. Enquanto eles se beneficiam, tá tudo bem. A hora que eles não se beneficiam, e aí eles correm atrás, né, vão fazer alguma coisa, mas para quê? Com o objetivo de se beneficiar, né? Então, essas duas perspectivas, né, do Sérgio Buarque de Holanda, do Caio Prado Júnior, nos ajudam a compreender um pouco o que é, né, ser brasileiro, o que é a brasilidade, fazendo com que a gente consiga perceber, né, que o Brasil é muito mais complexo do que hoje, né, tenta se dizer. Parece que os problemas do Brasil começaram só há 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos. Não. Os problemas do Brasil são históricos, vêm, né, desde a Constituição, de fato, disso aqui como um país após o descobrimento, exatamente por conta de todas essas características que esses autores vêm apontando e que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos, né? Acompanhem os textos que eu colocar, disponibilizar lá para vocês, bem como não esqueçam de responder a pergunta, né, orientadora, que eu vou disponibilizar lá dentro do Class, tá certo? Um abração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.